E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então acho que primeiro vídeo de 2020, ou segundo vídeo de 2020. Fiquei devendo esse vídeo pra vocês aí, que na verdade vai ser dividido em duas partes, eu não vou fazer ele de uma vez só. O que é que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou mostrar, tem muita gente que fica em dúvida em se qual estado está aceitando tal profissão, o que precisa para conseguir aplicar para o visto, um dos três skills de visa, né? para determinado estado e determinada profissão. E principalmente esse vídeo eu vou fazer mais focado para a parte de engenharia elétrica, que é no caso a minha profissão. Ele serve também para as outras engenharias. Eu acho que a maioria, se não todos os requisitos para a engenharia elétrica são os mesmos para as outras engenharias, pelo menos as principais, né? Mecânica, química, civil, produção, acho que talvez também. E mais alguma outra, desculpa se eu esqueci aí. Mas aquelas mais derivadas por exemplo, engenharia de telecomunicações, que é uma derivada da engenharia elétrica, talvez tenha outros requisitos. E para outras profissões que não são de engenharia, as regras não vão ser as mesmas, mas que eu vou falar aqui depois, mas o processo para você ir atrás da informação é o mesmo. Hoje eu vou abordar só 3 estados, tá? South Australia, Tasmânia e New South Wales. E os outros estados eu vou fazer em um outro vídeo separado. A primeira coisa que você faz é muito simples. Vai no Google, vamos começar por South Australia. Você vai no Google e coloca South Australia, já está até aqui que eu tinha colocado, 491. Uma coisa importante, a gente vai falar só do 491 e do 190. O 189... você precisa apenas atender aquelas regras básicas que tem lá no site do próprio governo australiano, que ele é geral. O 189 ele não varia para a região, porque ele não é um visto regional, ele é um visto permanente que você pode ir para qualquer lugar. South Australia 491, você pesquisa isso no Google, já vai vir até aqui o primeiro link, né? Você vai nesse link aqui. Bom, aqui tem a página principal, então, do visto. O que é que você precisa saber? A primeira coisa que você precisa saber é ver se a sua profissão está na lista de ocupação de South Australia. Lembre-se que para os vistos regionais, o governo australiano ele libera uma lista que é basicamente para o 189 e para todos os outros vistos, né, o 491 e o 190. Mas cada estado ele pode ter a sua lista de ocupações separadas, além do que aquela do governo, do que o governo diz. Ou seja, se a sua profissão está listada lá no site do governo australiano para o 189 e não está listada aqui para o 491 para South Australia, você não vai poder aplicar para o South Australia. Você vai aqui do lado, List of Nominated Occupations, e aqui tem todas as ocupações, tal. Você pode, um jeito mais fácil, dar um Ctrl F e procura pela sua profissão. No caso, Electrical Engineer. Não vou entrar nesse assunto aqui agora, tá? Beleza. Então, primeira coisa é você saber se está na lista ou não. Então, 2333111, Electrical Engineer, está na lista. Aqui tem todas as outras engenharias, ó, eletrônico, industrial, mecânico, produção, mineração, petróleo, enfim. Além de todas as outras profissões também. Né? Beleza, está na lista. Você volta aqui para o principal. Então vamos lá, o que você precisa para aplicar para o 491? Aqui do lado tem esse menuzinho. Cada estado vai ter o seu menu diferente, não segue o mesmo padrão. Mas no caso de South Australia, você vai aqui, ó, Nomination Process, o processo para ser nominado, digamos assim. Aqui tem os 8 principais requisitos para você ser elegível para o 489. Ou seja, você tem que aceitar morar em South Australia durante esse tempo. Você tem que ter abaixo de 45 anos. A sua ocupação tem que estar na lista e você tem que ter validado, que é, no caso aqui, o Skills Assessment, é ter validado a sua profissão. Experiência de trabalho. Pelo menos 1 ano de experiência de trabalho nos últimos 3 anos. Experiência de trabalho relevante com a ocupação que você fez o teu assessment. Né? Se você fez o teu assessment como engenheiro eletricista e nos últimos 3 anos você trabalhou, sei lá, como pizzaiolo, só jogando um exemplo aleatório aqui, que não tem nada a ver com engenharia elétrica, você não pode aplicar, pelo menos não para engenheiro eletricista, obviamente. Né?
Inglês, você tem que ter a prova de inglês e ter o requisito mínimo. Fundos suficientes para se manter em South Australia, pelo menos no começo, né? E emitir o EOI, ou Expression of Interest, no Skill Select. Quando você olha tudo aqui, você vê, pô, eu tenho todos esses daqui, eu estou apto, estou disposto a viver em South Australia, tenho menos de 45 anos, minha profissão está na lista, tenho meu Skills Assessed, eu tenho a experiência profissional, eu tenho 1 ano já de experiência profissional, tenho meu inglês, tenho dinheiro e estou pronto para enviar o EOI. Então tenho tudo para aplicar para South Australia. Não, você não sabe se você tem tudo ainda. Aqui tem os Application Requirements e tem o Before You Apply e algumas notas aqui. Desculpe, aqui, é aqui que eu queria ir. Aqui, ó. Em Skill Nomination Requirements. Isso daqui é bastante coisa, como você pode ver, mas é algo que você tem que ler. Tá? É chato, eu sei, mas tem que ler. Tá? Daí aqui tem com relação à idade, com relação à ocupação. Lembra que eu falei que não bastava ver se o seu... Deixa eu abrir aqui. Não bastava ver se a sua profissão estava na lista de ocupação ou não. Não era o suficiente. Por quê? Se eu voltar aqui em Electrical Engineer, o Electrical Engineer ele tem alguns requisitos especiais ou específicos de engenheiro eletricista, que não vai pedir em outros casos, né? Não vai pedir em todos os casos. Tem algumas profissões aqui que não tem quase nada de requisito aqui. Por exemplo, essa daqui, né? Só precisa de Competent English e é só para o 491, por exemplo. Mas para engenheiro eletricista, o que precisa? Lá falava pelo menos 1 ano de experiência profissional nos últimos 3 anos, certo? No outro link que eu tinha mostrado. Porém, para engenheiro eletricista, você precisa de 3 anos de experiência profissional no seu campo. E essa experiência profissional é só válida após a graduação. Tá? Então, eu tenho 12 anos de experiência profissional na área, mas só tenho 3 anos de experiência profissional depois de formado. Então, beleza. Atendi porque eu tenho 3 anos depois de formado. Não está disponível para High Points, tá? Desde do mês 7 de 2019. High Points, deixa aí do ladinho que depois eu vou mostrar o que é. Não está disponível para o Chain Migration. Eu não tenho certeza do que é esse Chain Migration, não vou comentar sobre isso agora. Apenas para o 491. Para o 190, os aplicantes precisam atingir circunstâncias específicas, que é no item 3.5, que aqui já tem um link direto para o 3.5. Vamos por partes. A gente passou todos esses requisitos aqui, e se você for ver além disso, aqui do lado está em vermelhinho Special Conditions Apply, que é justamente a legenda que tem aqui do lado. Verde é disponível, azul é baixa disponibilidade, vermelho é condições específicas se aplicam. O que são essas condições específicas? Você clica aqui do lado, vamos abrir aqui, e ele vai dizer quais são as condições específicas. Então, o que são as condições especiais? Você tem que, pelo menos um desses daqui você tem que atingir. Primeiro, eu sou um graduando internacional de South Australia, ou seja, você foi com visto de estudante para South Australia e se graduou em South Australia. Pode ser o seu caso, ótimo. Não é o meu caso. Eu não estou em South Australia, eu estou no Brasil ainda. E eu não fiz nenhuma faculdade lá. Eu fiz no intercâmbio, eu fiz sim 1 ano de intercâmbio na Austrália, em South Australia, mas eu não tenho um diploma australiano de uma universidade australiana. Então esse daqui eu já não tenho como atingir. Eu trabalhei numa Skilled Occupation em South Australia por pelo menos 12 meses, ou seja, se eu tiver com algum outro visto trabalhando nos últimos 12 meses em South Australia na minha profissão. Não é o meu caso, não estou em South Australia, né? Então esses dois aqui já não servem para mim. I have an immediate family member. Eu tenho um membro de família imediato, que seria um irmão ou pais, né? Ou até mesmo filho, residindo permanentemente em South Australia pelos últimos 24 meses ou mais. Não tenho esse cara também. Eu tenho High Points. Daí, opa, eu tenho High Points. Vamos ver o que é High Points. High Points você tem que ter 95 pontos, incluindo os 15 pontos do 491. Vamos supor que eu tenho os 95 pontos. Então, eu tô safo, né? Consegui, então, uma brecha para conseguir me aplicar pro 491. Mas, lembra que aqui na lista
Electrical Engineer não está disponível para High Points, ou seja, o único critério que eu atenderia se eu tivesse 95 pontos, que seria o High Points, para engenheiro eletricista ele não é aceito, tá? Daí o que você faz em seguida? Você chora. Não, você não chora, mas você infelizmente não tem como aplicar para a South Australia. Pelo menos no meu caso, né, que eu não atendo nenhum desses requisitos aqui, dos critérios especiais, das condições especiais, por mais que você atenda todos esses critérios aqui, por mais que você atenda todos esses outros critérios aqui, que eu tinha mostrado antes, para engenheiro eletricista, obrigatório você possui as condições especiais. E obrigatoriamente você precisa atender um desses 4 requisitos das condições especiais. Eu, no caso, eu não atendo. Atenderia High Points, mas... Então, South Australia, infelizmente, para o meu caso, já não tem como aplicar. O que eu quero dizer com todo esse processo aqui? Não adianta você só olhar por cima. Você tem que, ponto a ponto, olhar tudo, porque uma coisa puxa a outra. Você tem que atingir as condições X. Quando você entra nas condições X, tem várias coisas que você tem que atingir, ou então uma delas, você tem que ler todas, e uma coisa vai puxando a outra, e pode ser que, se no meio do caminho você não atingir uma delas, infelizmente aquele estado não é para você. Ou melhor, né, pelo menos não para o 491. Mas lembre-se de uma coisa. Aqui ele disse que, isso é para o 491, para o 190, condições específicas são, circunstâncias específicas são aplicadas, que é no 3.5. Então, se a gente vir aqui no 3 e ir até o 3.5, ele diz aqui, você precisa atingir um desses daqui. Ou seja, I am a High Points Applicant, já esquece, falou em High Points, no meu caso de engenheiro eletricista, já não tenho como aplicar. Pode ser que a sua engenharia não, ela permita High Points. Pelo que eu estou vendo aqui, a maioria, not available for High Points. Not available for High Points. A maioria das engenharias, essa daqui já tem como, engenheiro de mineração, exceto petróleo. Você tem condições especiais, e nesse caso aqui não diz que não é aplicável para High Points. Então, se você é um engenheiro de mineração e tem High Points, você consegue aplicar para South Australia. Então, High Points já não dá. Eu trabalhei numa Skilled Occupation em South Australia por os últimos 12 meses. Já também não tenho como aplicar para o 190 por esse cara aqui. Próximo. I am a High Performing Graduate who has continued to reside in South Australia post-graduation. Ou seja, você tem que ter estudado em South Australia, fazer uma pós e continuar trabalhando lá. E High Performing Graduates, eu não vou nem entrar nisso daqui, porque provavelmente você tem que ter uma nota boa, etc. Que provavelmente é o que diz aqui, né? O GPA de 6 ou acima, etc. No meu caso, né, eu não estudei em South Australia, pelo menos eu não me formei em South Australia. Então esse daqui eu também não atendo. International Graduate of South Australia. Não sou um International Graduate of South Australia. Esse daqui, se eu não me engano, que está trabalhando pelos últimos 6 meses numa Skilled Occupation. E o último também é para um Graduate em South Australia, que está residindo em South Australia pelo menos 5 anos. Ou seja, esses são os critérios especiais para o 190, que eu também não atendo, né? Então, para o 491 e para o 190 já também não tenho como atender, infelizmente. Deixa eu só botar o celular para carregar aqui, que está acabando a bateria, eu já volto. Espera aí. Bom, então infelizmente para engenheiro eletricista você tem que atingir pelo menos um desses 4 aqui, tá? Requisitos, que são os requisitos das condições especiais. Se você atende um desses 4, é óbvio que você também tem que atender esses outros aqui, além de atender, deixa eu voltar aqui, Nomination Process, além de atender esses outros requisitos aqui. Então você vai até o último nível de requisitos, veja se você atende algum deles, que seriam desses 4, e vai voltando, você tem que atender aos outros também. Próximo, New South Wales. So, New South Wales 491. Você dá um Enter, já está aqui o primeiro Business. Então a gente entra aqui, New South Wales, de novo, tá? Sou engenheiro eletricista, quero ver se eu consigo aplicar para New South Wales, pelo 491. Então, eligibility. Então, os aplicantes precisam ter uma ocupação relevante no Skill Select, na Occupation List. Aqui, a gente vai ver depois, aqui embaixo, qual é a lista, tá? Ter um Skill Assessment, ou seja, ter o seu diploma validado.
satisfazer o The Points Test, que é pelo menos 65 pontos. Abaixo de 45 anos, inglês competente, submeter o EOI. Depois de submeter o EOI, você vai ser nominado para aquele território ou para aquele país, para aquele estado. Meet the public interest criteria, include health and character requirements. Isso daqui é outra coisa. Agora sim, New South Wales Nomination Requirements. Sua situação. Eu estou vivendo e trabalhando numa área regional em New South Wales. Caso você esteja, siga esses requerimentos aqui. Não é o meu caso. I'm offshore, outside of Australia. Então, no meu caso, seria esse daqui. Beleza, I am offshore, outside of Australia. Vamos ver o primeiro. Your nominated occupation is on New South Wales Stream 2 Regional Skill Occupation List. Ou seja, é uma segunda linha de profissões disponíveis. Vamos ver se está lá. Então, primeira coisa, abro esse link aqui. Ele vai me trazer a lista de ocupações. E se você pode dar um Ctrl F e procurar, ou se você já sabe o seu código, você pode digitar ele direto aqui. No meu caso é 2333111. O que aconteceu? Não achou. Por quê? Porque minha profissão não está na lista. Engenheiro eletricista não pode aplicar para o 491 para New South Wales. Isso na data de hoje, 1º de março de 2020. Tá bom? Aqui diz que foi atualizado em 9 de dezembro de 2019. Pode ser que na próxima atualização eles adicionem engenheiro eletricista na lista. Só para ter certeza, vamos colocar aqui Electrical. Achou 3 resultados: Electrical Engineering Draftsperson, Electrical Engineering Technician e Electrical Lines Worker. Eu acho que isso daqui é quem trabalha na parte de linha, manutenção de linha de transmissão, distribuição. Ou seja, engenheiro eletricista não está na lista. Só aqui você já esquece, nem precisa se dar o trabalho de ir atrás dos outros critérios, tá? Mas vamos passar pelos outros critérios só para ver quais são, pelo menos. Lembre que aqui tem and, ou seja, tem que ser um e o 2, tá? Não é um ou o outro. Não é estar na lista ou estar residindo fora da Austrália. É os dois. Então, você está residindo fora da Austrália e você tem uma job offer, tá? De uma empresa da Austrália. Ou B, você tem pelo menos 5 anos de skilled employment, ou seja, de experiência profissional na sua área, ou você tem um membro da família vivendo numa área regional de New South Wales. Regional, se o teu membro da família mora em Sydney, por exemplo, não serve, tá? Tem que ser numa área regional. Se eu tivesse na lista, se a engenharia elétrica estivesse na lista, eu ia estar ferrado do mesmo jeito. Primeiro, eu preciso estar residindo fora da Austrália e, beleza, eu não tenho uma job offer e é muito difícil você conseguir uma job offer de uma empresa estando fora do Brasil, né? Quem está fora do Brasil sabe o quão difícil é. É difícil conseguir uma job offer estando no Brasil, para trabalhar no Brasil. Então imagina uma empresa da Austrália te mandar uma proposta de trabalho, a não ser que seja, se você trabalha já para uma empresa e ela tem uma filial lá na Austrália, beleza, outros 500, né? Então, ter uma job offer, não tenho, não poderia me aplicar por esse caso. Ou, ter pelo menos 5 anos de experiência profissional, não tenho, eu só tenho 3 anos de experiência profissional. Então, não teria como aplicar pelo B também. Ou C, ter uma família, um membro da família vivendo numa área regional, também não tenho. Nesse caso, New South Wales, eu também não tenho mais chance. Último estado de hoje, Tasmânia. Então, Tasmânia, 491. De novo, migration.tas.gov.au. Eu sei que é um site do governo australiano, é oficial as informações que vão estar aqui. Entro no 491 e aqui tem um overview, né, bem resumido do que você precisa ter. Então, vamos ver elegibilidade. Então, para ser elegível, você tem que ter 45 anos ou menos de 45 anos, ok. Nominated an occupation on the relevant list of eligible skill occupations. Se você abrir essa lista aqui, provavelmente é a lista geral essa daqui é a lista geral que o governo libera para a Austrália inteira. Vamos ver se está aqui só por desencargo de consciência. 2333111. Está nessa lista aqui. Beleza, primeiro passo está concluído. Lembre-se que essa lista é geral para todos os estados. Tasmânia pode ter a lista só dela, que talvez não inclua engenheiro eletricista. Mesma coisa para New South Wales.
Por exemplo, se eu vejo que engenheiro eletricista está na lista, ah, beleza, vou me aplicar para New South Wales. Não, porque lá em New South Wales, a lista de New South Wales não tem engenheiro eletricista. A Valid and Positive Skill Assessment, ou seja, já tenho o meu diploma validado. Quem não validou ainda o diploma tem que validar antes de fazer o EOI, e eu tenho vídeos explicando certinho como fazer isso. Pelo menos em inglês competente e ter pelo menos 65 pontos no teste de pontos. Se você quiser, você pode fazer o teste de pontos aqui. A idade, a escolaridade, tudo influencia nos pontos. Esse é Eligibility. Agora os Requirements. Aí é que vem o problema. Para Tasmânia é dividida em 5 categorias. Uma categoria 2, 3A e 3B, e 4 e 5. Então tem 6 categorias. Vamos ver qual é cada uma categoria. Categoria 1, Tasmanian Graduate, ou seja, se você se graduou em tem um diploma australiano de uma universidade, no caso da Tasmânia, você pode entrar para a categoria 1. Não é o meu caso, vou pular a categoria 1. Categoria 2, trabalhando na Tasmânia. Não estou trabalhando na Tasmânia, então a categoria 2 não é para mim. Categoria 3, 3A, Overseas Applicants, ou seja, aplicantes overseas ou offshore é a mesma coisa. Esse daqui a princípio seria o meu. Vamos só dar uma olhada nas outras categorias. Categoria 3B, Overseas Applicants Job Offer, ou seja, se você é um aplicante que está fora da Austrália e tem uma job offer, você pode tentar pela categoria 3B. Categoria 4, família na Tasmânia, não é o caso. Categoria 5 é Small Business Owner. Está sendo pego pela câmera ali. Não faz barulho, que eu estou gravando. Ok, Small Business Owner, ter um pequeno business na Tasmânia, muito menos no meu caso. Então, minha categoria aqui seria a 3A. Overseas Applicants, TESOL. Para ser considerado para essa categoria, você precisa estar vivendo overseas, fora da Austrália, e atingir os seguintes critérios. Vamos lá. Você precisa estar listado, a sua ocupação precisa estar listado na lista de ocupação da Tasmânia. É o que eu falei. Essa daqui é a lista geral que o governo australiano diz que a Austrália está precisando. Essa daqui é a lista que o governo da Tasmânia libera, dizendo que a Tasmânia está precisando dessas ocupações. Vamos abrir a lista aqui da Tasmânia então para ver. Bom, vamos ver se está na lista então. 2333111 está na lista. Electrical Engineer. Vamos ver o que diz aqui em cima, o que é cada um. Então é o código, a ocupação, qual é o órgão que vai fazer a assessoria, ou que vai fazer a validação do seu diploma, qual é o inglês que você precisa e algum outro requerimento necessário. Então, no caso, esse é o código, profissão engenheiro eletricista, é o Engineers Australia que vai fazer a sua validação, precisa de inglês proficient, e aqui tem a lista de requerimentos específicos para engenheiro eletricista. Quais são esses requerimentos? Pelo menos 5 anos de experiência pós-qualificação, ou seja, é aquilo que eu falei, experiência de trabalho após ser qualificado ou após ser formado, graduado. Plus, além disso daqui, você precisa ser elegível para ser registrado no Engineers Australia ou registro no Engineers Australia como um Professional Engineer ou Chartered Professional Engineer with Engineers Australia. Eu não entendi esse Chartered aqui direito, mas enfim, ou você precisa estar apto para se registrar, ou você precisa ou se você já estiver registrado, ou Chartered, eu não lembro o que é essa palavra aqui. Então, mas enfim, o meu caso já ferrou, porque ele pede 5 anos de experiência depois de formado, eu só tenho 3 anos de experiência depois de formado. Se você tem 5, não é o meu caso, aqui eu já desisto, tá? Quando eu leio isso daqui, eu já, esquece, Tasmânia também não dá pra mim. Agora, se você tem 5 anos depois de formado, de experiência de profissional depois de formado e pode atender um desses daqui, vamos ver quais são os próximos critérios que são necessários. Beleza, então, esse daqui já foi. Segundo, você ou qualquer dependente que não morou em algum outro estado da Austrália pelos últimos 12 meses, ou seja, você não pode ter morado em outro estado da Austrália pelos últimos 12 meses, nem nenhum dependente seu. Achieve the English Requirements, então atingir os requerimentos de inglês, que é o Proficient Engineer, que é o que está dito aqui, Proficient, então você tem que ter o Proficient, ok?
nesse caso, né, para engenheiro eletricista, e você leu e atende ao Other Requirements and Notes Column, que é justamente esses daqui. Ou seja, você além disso, você tem que atender esses carinhas aqui. Ah, tá, esse daqui é um negócio que eu tive que fazer. Você pesquisou sobre o seu mercado de trabalho na Tasmânia, a não ser que o seu trabalho esteja como alta demanda. E mostrar evidência de que existe oportunidades de trabalho o suficientes, pelo menos 5 e não mais que 8, na sua ocupação. Ou seja, você basicamente, se você atende aos 5 anos lá de experiência, você vai entrar lá no seek.com.au ou qualquer outra plataforma de busca de emprego na Austrália, na Tasmânia, e você tem que achar pelo menos 5 e no máximo 8 oportunidades de emprego na sua área e que você possa aplicar. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu sou engenheiro eletricista e eu tenho bastante conhecimento na área de média tensão. Tá? Eu não tenho muito conhecimento na área de automação industrial, vamos supor. Daí eu acho uma vaga ali, contrata-se engenheiro eletricista, requerimentos. Precisa ter 3 anos de experiência em automação industrial. Essa vaga já não serve para eu utilizar como uma evidência de que existe trabalho que eu possa aplicar, porque eu não atendo esse requerimento daquela vaga. Então essas 5 ou 8 vagas aqui, você tem que... Basicamente, você tem que estar apto a aplicar para essa vaga e a ser chamado para ela. Ok? O que o governo quer com isso? Ele quer ter certeza de que quando você chegar na Tasmânia, você vai ter emprego na sua área e não vai ficar 6 meses procurando emprego. O que é meio contraditório, né? Porque se engenheiro eletricista está na lista de ocupações da Tasmânia, obviamente subentende-se que a Tasmânia precisa de engenheiro eletricista e tem vagas nessa área para engenheiro eletricista na Tasmânia. Então você não tem que ficar, não deveria pelo menos, ter que ficar indo atrás de oportunidades para mostrar, realmente está aqui 5 oportunidades de emprego que se amanhã eu chegar na Austrália eu tenho como me aplicar, ou se amanhã eu chegar na Tasmânia eu tenho como me aplicar. Então, no meu caso para a Tasmânia, 5 anos de experiência já não dá mais. O que aconteceu? Eu não posso aplicar todos os 3 estados que eu já havia enviado o EOI na época do 489, hoje para o 491 eu não tenho como aplicar. Né? Eu não atendo aos requisitos. Mas é isso aí. Então, como vocês podem ver, ler por cima os requerimentos de cada estado não é o suficiente. Tá? Você tem que entrar e ir fundo em cada um dos estados para ver se você pode aplicar ou não. Também apenas ter a sua profissão nessa lista aqui não vale. Isso daqui vale apenas para o 189. O 189 ele não é regional, então ele vale essa lista aqui. Essa lista basicamente serve para o 189. Para qualquer visto regional, você tem que haver a lista de profissões daquela região. E além disso, não adianta nada você... Deixa eu voltar aqui. Onde é que tá? Tá lá embaixo. Não, tá aqui, ó. Eligibility. Não adianta nada você ver essa eligibility aqui. Legal, eu cumpro todos esses requisitos aqui, já vou lá me aplicar para o EOI. Não, porque nos requerimentos específicos tem muitas outras coisas que você tem que se atentar para poder aplicar. Beleza? O próximo vídeo eu quero ver se eu faço dos outros estados. Talvez vai rolar mais 2 vídeos ou só mais um. Para ver se tem algum estado aí que está mais fácil para aplicar. Pelo que a gente viu, a Tasmânia é o mais fácil, porque o único empecilho, digamos assim, aqui seria ter os 5 anos de qualificação. South Australia a gente já viu que por causa daqueles high points não tem como. E New South Wales não está na lista de New South Wales, também não tem como. Tasmânia está na lista e se você tem pelo menos 5 anos de experiência pós-formado, vale a pena, obviamente, vale a pena você tentar aplicar para Tasmânia. Então é isso aí, pessoal. Espero aí que tenha ajudado vocês. Se você não é do ramo de engenharia, não se preocupe. As regras não são as mesmas, mas o caminho é o mesmo. Então faça esse caminho, abra a lista, leia tudo, que com certeza você vai descobrir, você vai ter todas as informações que você precisa aqui nos sites dos governos de cada estado. Então obrigado pela atenção. Se tiver alguma dúvida, postem nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo então. Valeu, um abraço.